E será que Viúva Negra foi uma boa despedida para Scarlett Johansson? Será que Viúva Negra faz jus para a personagem Viúva Negra? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o filme Viúva Negra. Viúva Negra, mais novo filme da Marvel, está entre nós, e ele marca a despedida da Scarlett Johansson vivendo o papel da personagem Viúva Negra. E por causa disso, eu já vou começar essa crítica elogiando o elenco do filme. Tudo bem, é chovendo molhado falar que a Marvel sabe escolher perfeitamente o elenco dos seus filmes, mas aqui, mais uma vez, eles não decepcionaram e fizeram um elenco de peso para viver os personagens. Vou começar falando um pouco sobre o Alexei, que é vivido pelo David Harbour. Sim, David Harbour lá de Stranger Things. Ele é um ator que nesse filme, eu gostei da comédia dele, eu não ri muito com o personagem dele, mas eu acho que ele consegue, em vários momentos, quebrar o clima, sendo um pouco invasivo, e eu gosto muito disso. Outro ponto muito positivo para o personagem do David Harbour, que é o Alexei, é o ponto dele mostrar como funcionava o ideal daquela galera, e isso é muito importante pra gente ficar inserido de uma forma natural de como aquelas pessoas acreditavam naquele ideal das viúvas negras e tudo que envolve elas. E o David Harbour entrega muito bem isso, tanto na parte da comédia mais física, como realmente na parte de tentar se mostrar como um bom pai. Eu gostei da atuação dele. Depois dele, nós vamos para a personagem da Melina, vivida pela Rachel Weisz. Rachel Weisz, que já ganhou o Oscar, é muito conhecida por ter feito o filme A Múmia, e recentemente ela ganhou mais ainda quando ela fez o filme A Favorita, onde ela foi incrível, e mais uma vez quase ganhou o Oscar por essa personagem. Nesse filme, eu acho que a personagem, a atriz em si, ela vai muito bem. Eu gosto da personagem e da ideia em cima dele, mas eu não gostei de como o roteiro e o diretor usaram a atriz. Ela é uma atriz muito grande, muito forte, e que quando você tem uma Rachel Weisz dentro do seu elenco, você tem que usar bem essa atriz. E eles não usaram. Eu achei que ela demorou muito para realmente entrar na história e tem uma participação muito pequena. Eu achei que a personagem foi desperdiçada e principalmente uma atriz tão fantástica como é a Rachel Weisz também foi desperdiçada. Ela vai muito bem, a personagem é interessante, mas em volta dela eu não gostei de como usaram a personagem e a atriz em si. Depois dela a gente chega na Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson, ela praticamente já sabe todos os movimentos da personagem. Ela já vive a personagem há muito tempo. E com isso a gente vê o quanto ela se dedicou para poder fazer uma despedida justa para ela aqui. Na atuação, ela entrega muito bem, tanto na parte física, que é a parte mais de ação, e na parte dramática. Vale destacar que muita gente não reconhece, mas a Scarlett Johansson é uma excelente atriz desde antes de fazer a Viúva Negra. Ela sempre entregou ótimos papéis dramáticos e aqui ela consegue entregar uma boa despedida para a personagem através da sua atuação. Mas, como você reparou, ela não foi o destaque final dos atores, porque para mim a atriz que é o grande destaque desse filme é a Florence Pugh. Florence Pugh, que recentemente já tinha conquistado meus olhos quando tinha feito o filme Midsommar, um filme difícil e que ela conseguiu ser uma protagonista muito forte e muito competente carregando o filme lá. Depois disso, ela fez parte de um filme que era Adoráveis Mulheres. Nesse filme, onde tem um elenco fantástico, com atrizes como, por exemplo, a Saoirse Ronan e a Emma Watson. E mesmo assim, ela é um grande destaque no meio disso. Você sai do filme pensando na personagem dela. Ela é uma atriz que tem um futuro brilhante, e aqui nesse filme, ela mais uma vez rouba a cena. Trazendo uma personagem que tem um humor diferente, um sarcasmo que é divertido de ver, ela entrega bem fisicamente, ela é engraçada, e eu acho que esse sarcasmo e essa personagem tem um futuro brilhante, tanto por ela, a personagem ser interessante, mas principalmente pela atriz Florence Pugh me agradar muito. Ela é o grande destaque no filme em todos esses pontos. Depois disso, a gente vai para a diretora do filme, que é a Kate. Essa diretora, ela é conhecida muito por fazer filmes independentes. E o que acontece? Isso foi o motivo de escolherem ela, porque nesses filmes independentes que ela faz, normalmente eles são conhecidos por ter essa parte mais da relação pessoal dos atores e dos personagens sendo colocados ao máximo. E nesse ponto, eu acho que ela entrega muito bem nesse filme. Claro, considerando que a Marvel provavelmente colocou algumas rédeas em cima da diretora. Porque ela poderia, assim, facilmente ir mais fundo, aprofundar, colocar uma coisa mais dramática. Mas isso não é a cara da Marvel. Então, dadas as devidas proporções, a diretora conseguiu pegar essa ideia desse drama que a Natasha sofre, que todas as Viúvas Negras sofrem, da Helena, e consegue trazer com que o filme tenha essa parte dramática muito forte, uma parte familiar muito interessante. Inclusive, a introdução do filme é muito forte, mas também é muito marcante. A diretora soube trabalhar isso.
Mas, se por um lado ela consegue trabalhar muito bem essa parte da família, do drama familiar, ela tem um problema que tem que ser destacado. Ela não é a diretora de blockbuster. Esse é o primeiro blockbuster dela. Então, a gente sabe que vai ter um problema em alguns pontos. E aqui ela mostrou que ela ainda precisa aprofundar muito na parte da ação. A parte da ação, ela tem uma certa diversão, é bem verdade. As set pieces que vão aparecendo são interessantes e vão aumentando o nível de grandiosidade do filme, mas no primeiro e no segundo ato, apesar de ter algumas ações que eu acho que são muito cortadas, ele ainda consegue entregar boas ações em alguns momentos. Mas todo o terceiro ato, pra mim, foi um problema na parte de ação. CGIs exagerados e que são visíveis. Tem uma cena que a Natasha e a Helena estão correndo de carro e que já é um CGI meio estranho ali. No final do filme, a parte dos fogos, alguns exageros, eu achei que o CGI nessa parte não ficou bom e me tirou um pouco da parte da ação. Eu também não gostei muito de como eles trabalharam o grande vilão do filme, porque eles venderam o treinador como sendo o grande vilão dos filmes, assim como ele é nas HQs. E aqui eu senti um pouco de falta da presença dele. Eu não gostei da resolução que deram pra ele, apesar de ser uma resolução que eles querem vender como uma super surpresa, mas desde o primeiro momento você já mata quem é o treinador, se você pensar um pouquinho fica um pouco óbvio. E ainda por cima, eu não gostei muito de como usaram o personagem, ele ficou muito robozão, eu acho que poderiam ter usado bem melhor um personagem que tinha um potencial gigantesco e que também nunca foi bem explorado. O terceiro ato, inclusive, foi o terceiro ato que eu menos gostei porque eu achei que me enjoou um pouco essa ação que não foi tão bem, não foi a melhor parte do mundo. É um terceiro ato que é focado na ação e a ação não entrega. Outra coisa muito boa do filme, tem que ser elogiado, que é a atuação, que é a química que tem entre a personagem da Helena com a Natasha e, claro, a atuação da Florence Pugh com a Scarlett Johansson. Elas têm uma química muito boa em tela, e isso ajuda muito a fazer você gostar das duas personagens, mais ainda se relacionar na história. Mas aí a gente entra no ponto da história. A história em si, ela não tem nada de super grandioso. Ela é até uma boa despedida para a Viúva Negra, mas ela podia ser um pouquinho maior, principalmente porque a gente já sabe o que vai acontecer com a Viúva Negra. A gente sabe que não teremos mais Scarlett Johansson como Viúva Negra, afinal, ela morreu no Vingadores Ultimato. Com isso, a gente sabe que ela não vai voltar. E isso acaba, infelizmente, tirando muito do peso do filme. O filme, talvez, se ela fosse lançado esse mesmo filme há anos atrás, a nota que eu vou dar pra ela e tudo que eu tenho em cima dela seria maior. Mas já sabendo que a personagem morreu, isso tira o impacto de muitas falas, de muitos momentos e de muitas coisas que a gente sabe que não vai ter um futuro pra gente ver. Até, por exemplo, a relação da Helena com a Natasha. E isso tira muito o peso do filme. E isso me incomoda bastante. Não que estrague o filme, mas tudo isso mas acaba tirando vários pontos que eu até elogiei aqui, poderiam ter sido melhor se esse filme tivesse sido lançado antes. Concluindo, Viúva Negra é um filme que consegue sim dar uma boa despedida para Scarlett Johansson e para a personagem Natasha Romanoff. Ela consegue apresentar algumas boas coisas para o futuro e tem vários pontos muito positivos aqui. Mas mesmo assim, sabendo que a personagem já está morta antes de começar o filme, isso acaba tirando muito peso da história, de algumas decisões e de algumas falas colocadas aqui que parece que não vão ter peso nenhum depois desse filme. Com isso, Viúva Negra continua sendo um filme bom, divertido, que vale muito a pena ser assistido. Mas não tem como negar que se ele tivesse sido lançado antes, ele seria muito melhor e teria muito mais relevância no meio de tudo isso. Isso sem contar, como eu já falei na crítica, a ação, que também poderia ser muito melhor, principalmente no terceiro ato. E por isso que eu fecho Viúva Negra com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Viúva Negra? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.